Hoje, a gente vai mergulhar numa história de sobrevivência, de mistério e com o risco que, sinceramente, não poderia ser maior: o destino de toda a humanidade. Imagina só a cena. Alguém acorda e a primeira coisa que se ouve é um computador fazendo a pergunta mais básica que existe. Mas a mente da pessoa? Nada. Um vazio total. O corpo não responde e a única coisa que se sente é uma raiva, uma irritação que não faz o menor sentido. Pois é, essa é exatamente a situação do nosso protagonista. Ele tá ali voltando a si aos poucos, num lugar totalmente estranho, tudo branco, estéril e o pior, sem a menor ideia de quem ele é. E olha, aquilo ali não parece nem de longe um hospital. É um quarto esquisito, meio oval, com os braços robóticos no teto, sabe? O corpo dele tá cheio de tubos, de eletrodos, e tem mais 2 camas ali, ocupadas. Só que a companhia, como ele vai descobrir, é a pior que se pode imaginar. Conforme ele vai recuperando um pouco da força, ele percebe o horror da situação. Os outros 2 ocupantes da sala estão mortos. E não é de agora, não. Estão mumificados. Mortos há muito, muito tempo. Então o cenário é esse. Ele não sabe o próprio nome, não sabe onde está, muito menos por que está ali. A única certeza que ele tem são esses 2 corpos ao lado dele. É de gelar a espinha. Completamente sozinho, ele não tem escolha. Ele precisa virar um detetive da própria existência. É como montar um quebra-cabeça gigante sem ter imagem da caixa, sabe? Cada coisinha ali dentro daquela sala, qualquer detalhe pode ser a peça que faltava para ele entender o que está acontecendo. E aí, uma coisa acontece. Algo que poderia passar despercebido. Uma linha bem fina, meio avermelhada, no chão. E essa pequena imagem é o gatilho. A primeira fissura na muralha da amnésia dele. Uma lembrança, um fragmento, começa a voltar. A lembrança é de um e-mail de uma cientista chamada Irina Petrova. Ela falava sobre algo estranho, uma fina linha vermelha que emitia luz infravermelha indo do Sol até Vênus. Uma anomalia de energia no nosso quintal cósmico. Só que antes mesmo que ele consiga processar essa lembrança, o presente grita mais alto. O corpo dele está sentindo uma coisa muito, mas muito errada. Ele se olha, parece forte, musculoso, mas levantar um braço é um esforço absurdo. Cada movimento parece que ele está carregando um peso extra. É como se o corpo dele fosse feito de chumbo, literalmente. E é aqui que a gente vê a mente brilhante dele em ação. Em vez de entrar em pânico, o que ele faz? Ciência. Ele bola um experimento super simples com o que ele tem na mão, uma mesa, um tubo de ensaio. Ele vai medir a altura, cronometrar a queda várias vezes para ter uma média, tudo para calcular uma coisa: a gravidade local. E o resultado, bom, o resultado é de cair o queixo. A conta fecha em 15 metros por segundo ao quadrado. Para ter uma ideia, a gravidade da Terra é 9,8, ou seja, a gravidade ali é mais de 50% mais forte. Isso é surreal. E com esse número vem a única conclusão possível, uma conclusão que muda tudo. Eu não estou na Terra. Imagina o choque. A realidade dele simplesmente se despedaça. Com o chão desaparecendo sobre os pés dele, por assim dizer, a porta da memória se abre de vez. E as lembranças que vêm não são nada boas. Elas revelam a catástrofe que ele deixou para trás na Terra. Agora ele entende o que era a tal linha Petrova. A causa era um ser, um micróbio alienígena microscópico que eles chamaram de astrófago. E o que ele faz? Ele come energia de estrelas. Ele estava literalmente devorando o nosso Sol. E os cálculos não mentiam. Em coisa de 9 anos, o brilho do Sol já ia cair 1%. Em 20 anos, 5%. E em 30 anos, bom, em 30 anos seria o começo de uma nova era do gelo, resfriamento global catastrófico. A humanidade tinha um prazo de validade. E junto com a crise, vem a lembrança de quem ele era. Ele não era um astronauta treinado para isso. Ele era Highland Grace, um professor de ciências do ensino fundamental. Meio desiludido com a vida até. Mas ele tinha escrito um artigo, uma teoria sobre vida que não precisa de água. E foi por isso que recrutaram ele. Ele virou, sem querer, o maior especialista do mundo nesse micróbio alienígena. Pensa no desespero para colocarem um professor de escola nessa missão. Agora que ele tem um nome, um passado, ele consegue finalmente acessar a sala de controle da nave.
E é lá que o resto do quebra-cabeça, a parte mais devastadora, está esperando por ele. O painel da nave confirma o que a gravidade já tinha sugerido, mas de uma forma muito mais brutal. Nome da nave? Hail Mary. Localização: Sistema Estelar Tau 7. Isso fica 12 anos-luz da Terra. 12 anos-luz. É uma distância que a mente mal consegue compreender. E aí, tudo faz sentido. A missão é ir até a origem do astrófago para achar uma solução. A nave é movida pelo próprio micróbio, o que é uma ironia e tanto. Os companheiros morreram na viagem na animação suspensa e a nave está desacelerando. Mas o combustível está no fim. As peças se encaixam de um jeito terrível. Ele faz uma conta rápida e a realidade bate ainda mais forte. Restam mais ou menos 40 dias de combustível. 40 dias. É tudo que ele tem. E o que isso significa é muito simples e muito brutal. Não tem combustível para voltar para casa. Ponto final. Ele se dá conta, ele se voluntariou para uma missão só de ida, uma viagem sem passagem de volta. A vida da tripulação era secundária, o importante era mandar os dados de volta para a Terra. Ele era literalmente a última esperança de um planeta inteiro. Então, o quadro é esse. Sozinho, a trilhões de quilômetros de casa, com a memória em frangalhos e um prazo de validade. A missão dele é salvar cada pessoa que ele já conheceu. A pergunta que fica é, por onde ele sequer começa? Porque o trabalho dele, na verdade, está só começando.